Você já viu uma ratoeira funcionando? Se nunca viu, dá uma olhada nisso aqui. Vamos fazer de conta que essa bala é um pedaço de queijo, essa ratoeira é uma ratoeira mesmo, não precisa fazer de conta, e esse leão natalino é na verdade um ratinho que vai ser morto pela ratoeira. Eu primeiro vou colocar o queijo nessa pontinha aqui e nessa base móvel, ele está preso aqui nessa base móvel. Eu vou pegar essa haste de metal e virar ela do outro lado. É difícil de virar porque existe uma mola aqui. Essa haste só não vai voltar porque ela vai ficar presa por esse outro arame que vai por cima da haste. E o arame, por sua vez, vai preso nesse pedacinho de metal aqui, nessa base onde eu coloquei o queijo. E agora a ratoeira está armada. Como você já deve imaginar, jamais alguém pode colocar a mão nessa região aqui, porque essa região aqui é justamente onde o nosso querido rato vai se aventurar. Ele vai sentir o cheiro do queijo, vai querer comer o queijo e olha só. Se a gente tem uma armadilha tão violenta que consegue liberar tanta energia de uma vez só, será que a gente não consegue aproveitar essa energia para fazer movimentar alguma coisa, tipo um carrinho? Pois hoje, no Manual do Mundo, o que você vai aprender a fazer é usar uma ratoeira para mover um carro. Para fazer o carro movido a ratoeira, você vai precisar, antes de tudo e obviamente, de uma ratoeira. Essa aqui eu comprei no supermercado aqui do lado, é bem barato. E se você for fazer isso em casa, eu já aviso que é preciso fazer junto com um adulto, que eu não quero ninguém chorando depois que quebrou o dedinho porque colocou o dedo na ratoeira armada. Então, mesmo se você for adulto, toma cuidado quando isso aqui estiver armado. A segunda coisa que você vai precisar é de um pedaço de madeira que tenha mais ou menos o mesmo tamanho da ratoeira. Eu vou usar aqui um pedaço de pinos, que é o mais fácil e mais barato de encontrar. Você vai precisar também de um pouco de linha, de preferência a linha mais resistente que você tiver aí. Vou usar aqui esse cordão, que eu achei aqui no almoxarifado do Manual do Mundo. Vou usar também 4 CDs, pode ser 4 DVDs, eles vão ser as rodas do carrinho. Usar 4... como chama esse negócio aqui? 4 abridores de latinha de alumínio, que você tira da latinha de alumínio. 4 ganchos de metal. Esses ganchos de metal tem que ser mais ou menos... esse buraco dele tem que ser mais ou menos do tamanho de uma caneta, porque vai uma caneta dentro. Que a próxima coisa que você vai precisar é de 2 canetas que sejam redondinhas e que caibam dentro do gancho de metal. Essa aqui eu já tirei a carga, porque a gente já fez o teste, depois eu não achei outra caneta igual para fazer o vídeo, então eu estou usando as mesmas que eu já fiz no teste. Você vai precisar também de algumas bexigas, pelo menos de umas 8 bexigas, e eu vou usar cola quente para juntar tudo isso. Antes de começar a montar o carrinho, a primeira coisa que eu vou tentar fazer é dar uma turbinada nessa ratoeira. Eu vou tentar deixar a mola dela mais forte. Aqui está a mola, de um lado ela está apoiada aqui na base da ratoeira e do outro lado ela fica apoiada aqui nesse metal que vai levantar. Se eu conseguir forçar um pouco mais esse apoio, a mola vai ficar mais esticada ainda. Então o que eu vou tentar fazer aqui é subir um pouco essa mola e entortar a mola para baixo, entortar esse pé dela para baixo. Isso vai fazer com que ela fique bem mais enrolada do que ela estava antes. Depois, só por segurança, eu vou dobrar essas serrinhas todas para baixo. E aí, eu vou colar a ratoeira usando cola quente em cima daquela madeirinha que eu mostrei no começo. Agora eu preciso parafusar os ganchos aqui na madeira que fica na base da ratoeira. O ideal é fazer uns furinhos antes, eu já tenho os furinhos aqui porque essa é a madeira que eu usei para testar a ratoeira que anda. Então o que eu vou fazer é colocar os parafusos mais ou menos a 1,5 cm da borda da madeira, 2 na frente e 2 atrás da ratoeira. Você tem que parafusar bem e no final a pontinha do gancho tem que estar virada para baixo. Tá na hora de eu colocar os eixos do carrinho, eu vou usar esses 2 tubinhos de caneta aqui, mas um deles eu preciso furar no meio. O furo tem que ser mais ou menos aqui e o diâmetro do furo tem que ser um pouco maior do que a linha que eu vou usar. Então bora lá, eu vou furar, o furo tem que atravessar os 2 lados da caneta. O eixo furado ele tem que ir do lado contrário onde está o queijo, ou seja, do lado onde está preso esse arame retinho aqui. Eu poderia simplesmente colocar aqui, mas se eu fizer isso, o eixo vai ficar bambo, vai ficar solto. Para prender o eixo, eu vou usar aquelas pecinhas das latinhas de alumínio. Eu vou cortar 2 pecinhas pela metade, passar a ponta do eixo pelo primeiro gancho e enroscar 2 pecinhas aqui em volta do eixo. Aí eu passo pelo segundo gancho e aproximo essas pecinhas dos 2 ganchos. Desse jeito o eixo fica bem preso. Aconteceu um probleminha aqui, em que na hora que eu coloquei as pecinhas de alumínio, elas deram uma achatada no eixo e o eixo ficou um pouco ovalado. Isso está fazendo com que seja difícil ele rodar, ele está rodando com dificuldade e o ideal é que ele rode bem lisinho, que ele rode bem fácil.
O que eu vou fazer para corrigir isso é abrir um pouquinho mais os ganchinhos e aí ele vai rodar com bastante facilidade. E eu vou fazer exatamente a mesma coisa com o eixo do outro lado. Eu poderia já instalar as rodas do carro, mas esses CDs eles derrapam muito. Então eu tenho que fazer uma certa cobertura, transformar isso aqui num pneu. Para isso eu vou cortar o bico da bexiga e depois vou cortar um pedacinho também da outra ponta da bexiga e encapar o CD com essa borracha. E para prender os nossos pneus abóbora lá nos eixos, eu vou usar outras bexigas. Eu vou dobrar a bexiga no meio, assim, e depois eu vou enrolando em volta da ponta do eixo. Quando eu terminar de enrolar, eu encaixo o CD girando no mesmo sentido que eu girei a bexiga. E finalmente, vamos instalar o motor no nosso carro movido a ratoeira. Para isso eu vou usar o último ingrediente, que era a linha. Uma ponta do fio eu vou amarrar aqui, que é a haste que bateu lá no pescoço do rato. E aí eu vou medir o fio até ele chegar no eixo preto. Um pouquinho antes de ele chegar, eu corto. E para ficar mais fácil de armar o brinquedo, é legal passar um pouquinho de cola aqui na ponta do meu fio. O carrinho está 100% pronto, vamos então armar a ratoeira. A haste onde está presa a linha eu vou puxar para trás e ao mesmo tempo eu vou colocar esse arame aqui por cima travando do jeitinho que eu fiz ali para prender o queijo. A ratoeira está armada e a partir desse instante eu já não posso colocar a mão perto dessa região aqui. E eu vou pegar a ponta do fio e vou colocar aqui dentro daquele buraco que a gente fez no eixo. Posso colocar só um pouquinho, só para prender o fio aqui. E aí eu vou enrolar esse eixo. Enrolar, 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 enrolar. Ele está enroladinho aqui e agora é só eu desarmar a ratoeira. Vamos fazer um lugar maior para o carrinho não bater em alguma coisa. Yes! Agora foi! Bora agora entender qual é o segredinho científico da ratoeira e do carro movido a ratoeira. Bom, o que acontece na ratoeira é que ela é um acumulador de energia potencial elástica. E o que é essa tal de energia potencial elástica? Se a gente tiver um elástico como esse aqui, uma gominha, esse elástico de escritório, e a gente esticar o elástico, a gente transferiu energia para esse elástico. A energia do movimento da minha mão se transformou num tipo de energia que está acumulada aqui nesse elástico. E essa energia acumulada no elástico se chama energia potencial elástica. Se eu soltar o elástico, esse elástico vai liberar essa energia que vai ser transformada em energia cinética, que é a energia do movimento. No caso da ratoeira, quem acumula a energia é essa molinha que fica aqui no meio. Quando eu puxo essa haste aqui para trás, você vai perceber que a mola começa a ser torcida. Então eu vou prendendo, eu tenho que fazer bastante força. Eu estou transmitindo energia aqui para a mola e eu vou travar a mola com esse ferrinho. Então o que vai acontecer é que quando eu desarmar a ratoeira, toda essa energia acumulada aqui na mola vai ser dissipada de repente, violentamente. Inclusive de um jeito meio violento demais. Mas no nosso carrinho não acontece essa liberação violentíssima de energia. A energia é liberada um pouco mais devagar e ela se transforma imediatamente em movimento. Por causa dessa linha aqui. Quando a gente soltar esse arame, a mola vai querer liberar energia, levantando essa parte aqui, essa haste de metal, mas a haste de metal está presa na linha que vai fazer desenrolar esse eixo que vai fazer movimentar a roda desse jeito que você vai ver agora. E se você quiser saber outros lugares em que a gente usa energia potencial elástica no dia a dia, é só lembrar de coisas que têm elásticos ou molas. No amortecedor do carro, por exemplo, na molinha do isqueiro ou até no arco que é usado para atirar uma flecha. Mas experimentos energéticos como esse aqui, você aprende a fazer no Manual do Mundo.
Se você curtiu esse uso alternativo da ratoeira, não se esqueça de dar um joinha aqui embaixo do vídeo. Bom, vou deixar desse lado um outro carrinho, um carrinho muito mais complexo e turbinado, que é como fazer um carrinho de rolimã de corrida. A gente fez um baita de um carrinho de rolimã. E do outro lado, outro vídeo que aproveita um pouco da energia potencial elástica, como fazer uma catapulta usando pregadores de roupa.